Você realmente está em busca dos 800 mais na prova de matemática da Enem? Muito prazer, se você não me conhece ainda, eu sou o professor Thiago Roberto. E hoje você vai entender qual é o terceiro tipo de questão que você tem que resolver na sequência da prova. E após a vinheta a gente inicia. Simbora! Isso mesmo que você ouviu. Se você está em busca dos 800 mais na prova de matemática da Enem, você está no lugar certo. E hoje você vai entender e a gente vai resolver algumas questões consideradas difíceis. Sim, o Enem tem questões fáceis, médias e difíceis. Só que, spoiler, tem questões que são consideradas difíceis, entretanto, elas não são tão difíceis para resolver. Por quê? Porque tem estratégia de resolução. E é isso que a gente vai fazer em muitas dessas questões. Então, sem mais delongas, vamos para cima para a resolução dessas questões. Vamos lá. Primeira questão. Já dá para perceber que é uma questão típica de Enem. Por que, Tiago, é uma questão típica de Enem? Porque tem um texto que você tem que ler, interpretar e identificar os dados dela, tá? Agora vamos lá. Como a gente sempre diz, a gente começa resolvendo pelo comando. E o que é que diz o comando dessa questão? Ó? Nesse caso, o mais amplo intervalo numérico ao qual a profundidade da pisada B deve pertencer para que as regras sejam satisfeitas é. Então, somente lendo o comando não dá para resolver. A gente tem que encontrar mais informações, tá? E o que é que diz aqui o enunciado? Uma casa de 2 andares está sendo projetada. É necessário incluir no projeto a construção de uma escada para acesso ao segundo andar. Para o cálculo das dimensões dos degraus, utilizam-se as regras. E a regra é uma equaçãozinha dessa aqui, ó, chamada equação modular. Por que uma equação modular? Porque tem essas duas barrinhas aqui, tá? Módulo de 2h mais b menos 63,5 é menor ou igual que 1,5. E o h, ó, varia de 16 até 19, tá? Nas quais h é o que? É a altura do degrau, denominado o que? Espelho, e b é a profundidade da pisada, como mostra a figura. Por conveniência, escolheu-se a altura do degrau como sendo h igual a 16. As unidades de h e b estão em centímetro. Tá? Nesse caso, o mais amplo intervalo numérico ao qual a profundidade da pisada B deve pertencer para que as regras sejam satisfeitas é. Vamos lá. Primeiro, porque essa aqui é uma questão difícil. Normalmente, as questões que são consideradas difíceis no Enem são questões de ensino médio ou questões que pouco caem. E, normalmente, isso aqui é dado no ensino médio. Por quê? Porque ela é uma inequação, tá? Modular. E, em particular, essa questão, esse conteúdo, melhor dizendo, só caiu uma vez no Enem, ou seja, foi surpresa total quando caiu essa questão. Entretanto, você resolver, ela não é tão difícil, mas como é uma questão que nunca tinha caído, ela é considerada difícil. Ou seja, na hora da sua prova, você faz o quê? Você resolve ela de início? Não, só se você conseguir fazer ela muito rápido. Como mais à frente eu vou resolver algumas questões aqui que você vai entender a estratégia de resolver. Mas normalmente essa daqui você teria que pensar em outras informações. Por quê? Porque não é usual para o Enem. Ou seja, o que é que você faria? Colocaria um D aqui, ó. De que difícil faria ela depois, sem sombra de dúvidas, tá? Só que aqui a gente vai resolver e vai mostrar qual a estratégia correta para essa questão, tá? Vamos lá. Primeiro, ele deu a inequação modular. Então eu vou escrever, ó, módulo de quem? 2h mais b menos 63,5 é menor ou igual que 1,5, tá? Qual foi a outra informação que a questão deu? Ele mandou considerar o H como sendo o quê? 16, ou seja, no lugar do H eu vou substituir por, ó, no lugar desse H aqui, ó, eu vou substituir por quanto? Por 16. Então vai ficar o quê? Módulo de 2 vezes H, que é o 16,
mais B menos 63,5, fecha o módulo, é menor ou igual que 1,5, que é exatamente o que ele quer saber, esse B aqui. E para a gente encontrar esse B, a gente tem que resolver essa equação, tá? Vamos resolver aqui essas continhas que estão aqui dentro do módulo. 2 vezes 16 dá 32, mais B menos 63,5 é menor ou igual que 1,5, tá? Você pode juntar esse 32 com menos 63,5 e repete o B, vai ficar B menos 31,5 é menor ou igual que 1,5. Agora, o que é que você faz aqui? Você esquece o módulo, ou seja, vai ficar B menos 31,5 menor ou igual que 1,5. Só que preste atenção, isso aqui é uma inequação, ou seja, a resposta vai ser um intervalo, tá? Então você vai pegar os valores que são menores que 1,5, ó, e completa a inequação com os valores que são maiores que o oposto de 1,5, ou seja, menos 1,5, tá? Então o detalhe é todo esse. O que é que você faz agora, ó? Troca o menos 31,5 de lado, só que você vai trocar para os outros dois lados. Lembra? Troca de lado, troca o sinal. Vai ficar o B aqui menor ou igual, maior ou igual, 1,5 mais 31,5. Menos 1,5 mais 31,5. 1,5 mais 31,5 dá 33. Menos 1,5 mais 31,5 dá 30. Acabou. Resposta correta, a letra D. Então, uma questão considerada difícil, primeiro, por que difícil? Porque, naturalmente, essa questão está onde? Esse assunto, melhor dizendo, está no ensino médio. Não é uma questão de regra de 3 que você vê no ensino fundamental. Esse aqui você vê no ensino médio, ou seja, inclusive você vê no primeiro ano do ensino médio. E normalmente não vê mais, tá? Que é um tópico lá de função, que aí você aprimora os conceitos de módulo para resolver esse tipo de questão, lá na função modular. Só que você só vê uma única vez lá no ensino médio. Então, normalmente isso aqui não tem padrão. Tem padrão para resolver a equação modular, mas para você encontrar contextos para ela, não. Ou seja, esse é um tipo de questão que você deixa para fazer no final. Lembre, você tem estratégia de prova e você vai seguir a estratégia de prova se você quiser os 800 mais. Se você não quiser, inclusive, pode sair daqui do vídeo aqui agora. Não tem problema nenhum. Mas se você quiser os 800 mais, você tem que procurar as fáceis, depois as médias e depois as difíceis, no modo de resolvê-las, tá? Então vamos lá. Próxima questão diz o seguinte, ó. De novo, ó. Uma questão que você já olha para a resposta é algo algébrico. Então, quando a resposta for algo algébrico, ela não tende a ser simples. Isso aqui tende a ser difícil. E quando você olha para as respostas, ó, isso aqui lembra o quê? Isso aqui lembra o quê? Função. Função afim. Aí você vai dizer, Tiago, função afim ou polinomial do primeiro grau. A gente não vê no nono ano? Sim, realmente vê no nono ano. Entretanto, o que se vê no nono ano é algo muito básico, algo muito simples. Normalmente uma questão dessa não vai estar no nono ano. Tá? Então você aprimora todos os conhecimentos no ensino médio. E quando você olha esse texto, essa monte de informação e o padrão de resposta, que as respostas são algébricas, ou seja, dá para perceber facilmente que ela vai ser uma questão mais difícil, tá? E o que é que diz o comando? Ó? A equação que relaciona as medidas das alturas y e x é dada por... Então ele quer saber uma relação entre y e x. Não dá para resolver somente com comando, ou seja, vamos encontrar demais informações. Um processo de aeração que consiste na introdução de ar num líquido acontece no seguinte modo. Uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e faz passar pelo aerador A1, que aumenta
aumenta o volume do líquido em 15%. Ou seja, quando passa aqui pelo A1, aumenta 15%. Em seguida, pelo aerador 2, ganhando um novo aumento de volume de 10%. Aí você vai dizer a primeira coisa que você vai errar, que você erraria, melhor dizendo. Aumentou 15, depois aumentou 10. Aumentou 25. Não. Isso aqui se assemelha a uma capitalização no regime de juros compostos. Aumentar 15%, depois aumentar 10, não aumentou 25. Esses 10% que aumentou é do novo volume. Então, se atenta a esse detalhe, tá? Ao final, ele fica armazenado num tanque T2, de acordo com a figura, certo? Então, o volume sai de T1, passa por A1, aumenta o volume, passa por A2, aumenta de novo o volume e chega lá no tanque T2. Obviamente que esses volumes não são iguais. Tá? Por quê? Porque aumenta o volume 2 vezes. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de base retangulares, sendo que a base de T1 tem comprimento C e largura L. Então a gente já pode colocar aqui, ó. Aqui mede o quê? Comprimento C e largura L. E a base de T2 tem comprimento C sobre 2 e largura 2L. Aí você vai dizer, Tiago, isso aqui não faz muito sentido, não. E realmente não faz muito sentido. Mas para efeito de conta, você não precisa se preocupar. Ó, que aqui o comprimento mede C sobre 2 e aqui a largura mede 2L. Se você inverter, por exemplo, aqui que eu estou chamando de C, você chamar de L. E aqui de C vai ser o contrário, né? Aí faria um pouquinho mais de sentido aqui, ó, porque aqui seria 2L, mas aqui seria C sobre 2. Também não faz muito sentido, porque se assemelha que essas duas medidas aqui são iguais, tá? Pelo menos na figura parece. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que largura e comprimento podem mudar de posição a depender do que você chama de largura e a depender do que você chama de comprimento. Mas para efeito de cálculo de volume, tanto faz. Certo? Então vamos lá, ó. E a base de T2 tem comprimento C sobre 2 e largura 2L, tá? Então a única coisa que fica estranha aqui é a escala. A escala não faz tanto sentido assim, mas não se preocupa com isso. Se preocupa com o quê? Com o volume. Como é que se calcula o volume? Para finalizar o processo de aeração sem derramamento do líquido T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna do líquido que saiu de T1, denotada por X, ou seja, essa altura aqui é o quê? Ó, X, tá? E depois o que, ó? E a altura da coluna do líquido que chegou até 2, denotada por quê? Por Y. Tá? E aí a pergunta, ó, a equação que relaciona as alturas Y e X é... Então vamos lá. Primeiro, qual volume que está em T1 vai ser o quê? Largura vezes comprimento vezes a altura. Tá? L vezes C vezes X. Qual o volume em T2? Vai ser a largura, que aqui é 2L, vezes o comprimento, que é C sobre 2, e a altura, que é o quê? Y. Dá para cortar, né? Esse 2 daqui com esse 2, vai ficar o quê? L vezes C vezes Y. Entretanto, esses volumes não são iguais. Esses volumes vão ser iguais quando o volume de T1 aumentar 15% e depois aumentar 10%. Tá? Só que preste atenção. Vou montar um esqueminha aqui. Ó. O volume de T1 é o quê? L vezes C vezes X. Acontece o que primeiro? Ele aumenta 10%. Preste atenção, toda vez que algo falar que aumenta 10%, sabe o que é que significa? Que ele saiu de 100% para 110%, tá? E 110%, ó,
é a mesma coisa de 110 dividido por 100, e 110 dividido por 100 é a mesma coisa que 1,1. O que é que eu estou querendo dizer? Se algo aumenta 10%, é só você multiplicar por 1,1, tá? Ou seja, qual vai ser o novo volume de T1? Vai ser 1,1 vezes o quê? L vezes C vezes X. Depois acontece o quê? Ó, aumenta 15%, ó, mais 15%. O que significa aumentar 15%? Significa que ele saiu de 100% para 115%. E o que é 115%? O mesmo raciocínio. 115 dividido por 100, que dá 1,15. Ou seja, algo aumentar 15% significa que você está multiplicando por 1,15. Ou seja, vai ser o quê? 1,15 vezes o volume anterior. Qual o volume anterior? 1,1 vezes L vezes C vezes X. E você dá para arrumar 1,15 vezes 1,1, faça a conta, tá? Fica 1,265 vezes L vezes C vezes X. Ou seja, esse aqui foi o volume que chegou aonde? No tanque T2. Ou seja, o que é que eu tenho? Ó? Qual o volume em T2? C vezes L vezes Y. Só que eu posso escrever ele de outra forma, que foi essa daqui, ó. 1,265 vezes quem? Ó, vezes L vezes C vezes X. Vezes L vezes C vezes X. Tá? Como isso aqui, ó, a gente pode enxergar como uma equação. E tá tudo multiplicando, você pode cortar esse C daqui com esse C, esse L com esse L, sobrou quem? Y igual a 1,265x. Pronto, encontrei a relação entre as alturas. Resposta correta, a letra A. Deu para perceber que é uma questão capciosa, por quê? Porque ela tem muitos detalhes. E o que normalmente muitas pessoas fariam, com certeza marcaria a letra B como resposta. Por quê? Aumentou 10%, aumentou 15%, 25%. O que significa aumentar 25%? Significa que ele saiu de 100 para 125. E o que é 125%? É 1,25. É exatamente o que está aqui, ó. 1,250 e 1,25 é a mesma coisa. Só que não é assim. Tá? Então, quando você perceber que uma questão, a resposta é algébrica, que é um assunto que você vê no ensino médio, saiba, é uma questão que vai ser considerada difícil. Tá? Vamos lá, próxima questão. Ó. Já bateu o olho e percebeu que é uma questão de quê? Logaritmo. Logaritmo você vê aonde? No ensino médio. Isso aqui tende a ser simples? Detalhe, quando a gente fizer aqui, você vai ver, poxa, para responder era só isso? Eu vou dizer, realmente, era só isso que tinha que responder. Entretanto, o logaritmo é algo básico? O logaritmo não é algo básico, tá? Então, essa daqui você também pode deixar para resolver depois, certo? O que é que diz aqui, ó? No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente, a relação entre, ó, y e x é. Então, de novo, ele quer saber uma relação entre y e x. Ó. A resposta é uma expressão algébrica. Então, isso aqui também não tende a ser algo simples pelo formato das respostas. Certo? Vamos lá, o que é que diz a questão? Ó? A lei de Zipf, batizada com o nome de um linguista americano, George Zipf, é uma lei empírica que relaciona a frequência f de uma palavra em um dado texto com o seu ranking R. Por que eu estou destacando isso aqui? Ó? Porque tem esse F e esse R aqui, tá? Ela é dada por, ó, isso aqui é a fórmula. F igual a dividido por R elevado a B. Um ranking da palavra é a sua posição a ordenar as palavras por ordem de frequência. Ou seja, R igual a 1 para a palavra mais frequente, R igual a 2 para a segunda palavra mais frequente, e assim sucessivamente.
A e B são constantes positivas. Com base nos valores, ó, x é o quê? Log de R. Y é o quê? Log de F. É possível estimar os valores para A e B. No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente, a relação entre y e x é... Vamos lá. Ele quer saber uma relação entre y e x. E qual foi a única coisa que ele deu? Essa equação aqui. Tá? Então, eu vou escrever f igual ao quê? A dividido por R elevado a B. Aí você vai dizer, o que é que eu faço com isso aqui? Meu Deus! Bom, se ele deu alguns logs aqui, e isso aqui é uma equação de difícil resolução, porque você não consegue encontrar nenhuma relação, a dica é, aplica log nos dois lados e vê o que acontece. Então, toda vez que tiver uma equação exponencial, porque a exponencial, ó, tem esse R elevado a B aqui, e você não sabe o que fazer, ó, aplica log de um lado, aplica log no outro lado e vê o que é que acontece. O que é que ficou no primeiro lado aqui, ó? Log de F. Aí você olha para os dados da questão, ó, ele deu que log de F é igual a quem? A Y. Então, isso aqui eu já posso colocar que é igual a y. Ó. E aqui, ó, o que é isso? Log de uma divisão. Existe uma propriedade que diz o seguinte, ó, você vai pegar o log do de cima e vai subtrair pelo log do de baixo. Ó, log de R elevado a P. Aí, quando você olha para as respostas, ó, todas elas já têm log de A, ó. Então, você já tem meio caminho andado, porque você já tem o y e já tem o log de A. Só que você não tem R, log de R elevado a B em nenhuma. O que é que você tem que perceber? Que isso aqui, ó, é uma potência. E existe uma propriedade de potência, ou potência não, do logaritmo, que diz que você pega essa potência e joga aqui para frente. Ó. Então, vai ficar o quê? Ó? Repete o y igual a log de A menos quem? B vezes log de R. Só que quando você olha para as informações da questão, ó, ela deu, ó, quem é o log de R? X. Então vai ficar o quê? Y igual a log de A menos B vezes o log de R, que é o quê? X. Acabou. Resposta, ó, letra A, diretão. Entretanto, é básico isso aqui? De jeito nenhum. Lembra que eu disse que você não precisa de fazer de primeira? Entretanto, se você lembrar dessas propriedades, faça. Porque normalmente existem questões que são difíceis que você faz rápido. Então, adivinha o que é que você faz? Você faz lá na segunda mão de questões que você vai resolver. Ou no máximo na terceira, porque aí não vai dar tanto tempo de você voltar para fazer todas. Então, existem questões difíceis que você faz rapidamente. Por quê? Porque você já percebeu o que tem que fazer. Então, você faz. Mas de primeira, com certeza que não. Beleza? Vamos lá. Próxima questão que diz o seguinte, ó. Se R, ó, denota o quê? O raio da caixa d'água tipo A. Então, agora é a pergunta, ó. Então, o raio da caixa d'água tipo B é. Então, quem é R? Ó, R é o raio da caixa d'água tipo A. E ele quer saber o raio da caixa d'água tipo B, que eu vou chamar de RB, tá? Vou botar um izinho aqui. Por quê? Para diferenciar. Então, quem é o RB é o raio da caixa d'água tipo B, tá? Então, vamos lá. O que é que diz as demais informações? Uma loja de materiais de construção vende dois tipos de caixa d'água, tipo A e tipo B. Ambas têm formato cilíndrico e possuem mesmo volume. Opa! Já posso escrever uma equaçãozinha aqui. Por quê? Porque eu vou igualar duas coisas, ó. O volume da caixa d'água tipo A é o quê?
igual ao volume da caixa d'água tipo B. E a questão disse que essa figura tem formato que? Cilíndrico. Como é que eu calculo o volume de um cilindro? A área da base vezes a altura. Só que a base é um círculo. Como é que eu calculo a área de um círculo? Π vezes o raio ao quadrado. Só que é o raio da caixa d'água tipo A. Ele mandou chamar de quê? De R, ou seja, π vezes R ao quadrado vezes a altura. A altura ele não deu nenhuma informação. Eu vou chamar de HA. É igual a quem? A π vezes o raio ao quadrado, só que o raio da caixa d'água tipo B, RB ao quadrado, vezes a altura da caixa d'água tipo B, que vai ser HB, tá? Já dá para perceber que como isso aqui é uma equação e tudo no primeiro lado está multiplicando e tudo no segundo lado está multiplicando, ó, você pode cortar esse π nos dois lados, tá? Agora as demais informações, ó. E a altura da caixa d'água tipo B, que eu estou chamando de quem? HB, é igual a 25% da altura da caixa d'água tipo A. Ou seja, eu vou escrever isso aqui, ó. A altura da caixa d'água tipo B, HB, é igual ao quê? 25% de quem? De vezes, né? Da altura da caixa d'água tipo A, ou seja, vezes HA. Ou seja, quem é HB? Dá uma arrumadinha, né? 25% é a mesma coisa de 25 sobre 100. 25 sobre 100 dá para simplificar, né? Por 25, 25 dividido por 25 dá 1 e 100 dividido por 25 dá 4. Vezes quem? HA. E dá para dar uma melhoradinha ainda. 1 vezes HA fica o próprio HA e repete o 4. Tá? Se você não quiser deixar na forma de divisão, você, ó, passa o 4 multiplicando. Vai ficar o quê? HA é igual a 4 vezes HB. O que é que você faz? Substitui. Tá? Ó, no lugar do HA eu vou colocar o quê? Ó? 4HB. E ficou uma coisa muito boa porque apareceu HB nos dois lados. E como, de novo, está tudo multiplicando, você pode, ó, corta o HB. Corta o HB, sobrou quem aqui? R quadrado vezes 4, certo? É igual a quem? A RB ao quadrado, tá? Tá? Então vai ficar o quê, ó? 4R quadrado vezes 4 fica 4R quadrado igual a RB quadrado. Como ele quer saber quanto é que mede o raio da caixa d'água tipo B, e isso aqui é uma equação do segundo grau, porque tem esse R ao quadrado, o que é que você faz aqui para resolver? Joga a raiz quadrada nos dois lados. Quanto é raiz quadrada de RB ao quadrado? Fica RB. Quanto é raiz quadrada de 4R quadrado? Raiz quadrada de 4? 2. Raiz quadrada de R ao quadrado, R. Detalhe, você vai dizer que raiz quadrada de RB quadrado não é RB. É módulo de RB. E eu vou dizer, está certo. Só que presta atenção aqui, a gente não precisa se preocupar com isso. Por quê? Raio. Raio é uma medida o quê? Positiva. Ou seja, não preciso me preocupar com o módulo, tá? Então, quanto é que mede o raio da caixa d'água tipo B? 2 vezes o raio da caixa d'água tipo A. Resposta correta, a letra B. Por que essa questão se torna uma questão difícil? Primeiro, porque envolve uma equação que você está igualando duas coisas. E para você errar aqui qualquer detalhe, pela simplificação ou pelo formato da construção, é muito fácil. Então, uma equação que tem um texto, uma questão, melhor dizendo, que tem um texto muito curto, mas, entretanto, para você se atrapalhar aqui na substituição, e também é um assunto de ensino médio, com esse monte de relação aqui, fica fácil você errar. Tá? Então, por isso que esse tipo de questão, e você iguala duas coisas e tem que conseguir simplificar, porque a priori, ó, tem um monte de letra diferente. Tinha HA, HB, RB e R. Então, para você errar, é o famoso daqui para ali. Tá? Então, se atenta a esse detalhe desse tipo de questão para você fazer depois. Tá? Próxima questão diz o seguinte, ó.
qual é, melhor dizendo, qual é a capacidade volumétrica, ó, em mililitro dessa caneca. Então, ele quer saber a capacidade volumétrica. Ou seja, ele quer saber quanto mede o volume, tá? Obviamente que só lendo o comando não dá para responder, ou seja, vamos em busca de mais informações. Uma pessoa comprou uma caneca para tomar sopa conforme ilustração. Sabe-se que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Isso aqui é importante porque a resposta final ele quer em mililitro e quando a gente calcula o volume de alguma coisa, normalmente vai ser centímetro cúbico, metro cúbico e por aí vai, tá? E que o topo da caneca é uma circunferência de diâmetro D medindo 10 centímetros. Então, ó, aqui eu já vou colocar que mede 10 centímetros. E a base é um círculo de diâmetro Dzinho medindo 8 centímetros. Então, já vou colocar que aqui mede 8 centímetros. Tá? Além disso, sabe-se que a altura H dessa caneca mede 12 centímetros. Ou seja, o H é igual a 12 centímetros. Certo? E o que é esse H? Ó? Distância do centro das circunferências do topo e da base, tá? Com a capacidade volumétrica. Vamos lá. Tem diversas maneiras de você fazer essa questão aqui, tá? Só que eu vou fazer da maneira mais simples, que é o quê? Fórmula. Isso aqui, essa figura, essa caneca é chamada tronco de cone, tá? E para você calcular o volume de um tronco de cone, existe uma fórmula específica, que é o seguinte, ó. O volume do tronco de cone é π vezes H dividido por 3, que multiplica R ao quadrado mais Rzinho mais Rzinho ao quadrado. Faz o print e grava. Isso aqui normalmente vem caindo muito no Enem. Tá? Esse tipo de questão que envolve volume de tronco de cone vem caindo sistematicamente no Enem. Então, isso é algo para você lembrar dessa fórmula. Por quê? Porque vai facilitar muito sua vida. Tá? Então, vamos lá. Quem vai ser o volume? Π, ele mandou considerar como sendo 3. Então, ó, no lugar do π, você pode colocar o 3. E dá para perceber que você pode cortar esse 3 com esse 3 aqui. Ótimo. Ficou só o H. O H é quanto? 12. Então, vai ser 12 que multiplica. R é o raio maior, né? Só que o diâmetro é 10, se o diâmetro é 10, o raio vai ser 5. Então, vai ser 5 ao quadrado mais 5 vezes Rzinho, que é o raio da base menor, né? Da base menor não, da base inferior. Se o diâmetro é 8, o raio vai ser 4, mais 4 ao quadrado. Quem vai ser o volume? Ó? 12 que multiplica. 5 ao quadrado, 25. 5 vezes 4, 20. 4 ao quadrado, 16. Ou seja, ó, vai ser 12 vezes 25 mais 20 dá 45. Mais 16, 61. E 12 vezes 61, 732 centímetros cúbicos. Só que ele quer a resposta em mililitro. E você sabe que, ou melhor, você tem que saber que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Ou seja, você pode simplesmente trocar aqui por mililitro. Tá? Resposta correta, a letra C. Então, deu para perceber que você sabendo essa fórmula aqui, tudo fica muito mais simples? Então, mais uma vez, dá o print e não esquece. Não esquece. Isso aqui pode salvar sua aprovação. Acertar uma questão difícil. Tá? Visto que você já vai ter respondido o maior número de questões fáceis acertado, maior número de questões médias acertado. Para aumentar a nota, muitas vezes você vai ter que resolver algumas questões que são consideradas difíceis. Tá? Inclusive, a próxima questão, que é essa, é uma questão que você já olha, que é a função trigonométrica. Tá? E função trigonométrica você vê aonde? No segundo ano do ensino médio. Então, isso aqui tende a ser muito difícil se você for resolver da maneira convencional. Só que aqui a gente tem técnica, a gente tem estratégia
E é isso que eu vou te ensinar agora, como é que resolve uma questão dessa rapidamente. Porque quando você olha para esse tipo de questão, você vai dizer, meu Deus, o que é que eu faço? Digo, calma. Olha para a resposta. Ó. Resposta não, o comando. A expressão algébrica que representa as posições P de T da massa M ao longo do tempo no gráfico é. Você vai dizer, meu Deus, o que é que eu faço? Calma. Olha para cá, nem precisa ler o resto. Isso aqui é padrão de Enem. Isso aqui é o gráfico, né? Ele quer o quê a partir do gráfico? A lei de formação, que ele está chamando de expressão algébrica, que se refere a esse gráfico. Acabou. O que é que você vai fazer? Você tem algumas formas de fazer essa questão. Só que eu vou fazer de uma maneira que é a mais rápida que foi para essa questão. Obviamente que tem outros detalhes que mais à frente, em outras questões, eu vou estar dizendo quais são esses outros detalhes. Mas para essa específica, você não precisava. O que é que você vai fazer? Você vai escolher algum ponto aqui do gráfico. E qual é o ponto mais interessante para você escolher? É o ponto cujo domínio é zero, ou seja, você sempre vai escolher o x, que no caso o x aqui é o t, tá? Como sendo zero. Por quê? Porque é mais simples, certo? E qual é a imagem do zero? A imagem do zero, ó, tá aqui embaixo, ó, menos 3. Então, a imagem do zero vai ser o quê? A função ele está chamando aqui de P de T, ou seja, o P de zero é igual a quanto? Menos 3. O que é que você vai fazer? Ó? Você vai olhar as alternativas e vai substituir o T por zero. E quando você substituir o T por zero, a resposta tem que dar quanto? Menos 3. Tá? Então vamos lá. Ó. Na letra A vai ficar o quê? Menos 3 vezes cosseno de quem? De 2 vezes t. Só que quem é o t? Zero. Então vai ficar cosseno de zero. E quanto é cosseno de zero? Isso aqui você tem que lembrar. Cosseno de zero é 1. Então vai ficar menos 3 vezes 1, que é igual a menos 3. Você vai dizer, opa, já encontrei a resposta? Não. Você tem que analisar as outras alternativas. Tá? Se você faz na letra B, ó, a letra B é o quê? Menos 3 vezes seno de 2 vezes 0, que dá 0. Quanto é seno de 0? É 0. Então vai ser menos 3 vezes 0, e dá igual o quê? 0, você vai dizer, opa, já consegui excluir uma. Ótimo. Se você vai para a letra C agora, ó, 3 vezes cosseno de 2 vezes 0, que dá 0. Só que cosseno de 0 é 1. E 3 vezes 1 vai dar 3. Opa! Não deu menos 3, já consigo cancelar outra? Já. Letra D, ó. Menos 6 vezes cosseno de 0. Quanto é cosseno de 0? 1. Menos 6 vezes 1, que é igual a menos 6. E a última seria o quê? 6 vezes seno de 0. Quanto é seno de 0? 0. Ser vezes 0? 0. Acabou. Então, esse tipo de questão, o lance inicial é você substituir valores. E a ideia é o seguinte, só uma alternativa tinha um valor que eu queria. Se só uma tinha a alternativa que eu queria, essa é a resposta. Ou seja, substituindo valores você consegue encontrar. Obviamente que tem outras questões que você vai precisar de mais de uma substituição, mas isso aqui é uma técnica. Tá? E tem outras que, além de você ter que substituir mais de uma vez, você vai precisar de um detalhezinho. E mais à frente, em questões posteriores, eu vou te ensinar qual é o detalhe. Tá? Então, a resposta correta, letra A, você faria uma questão dessa em 1 minuto. Porque a única coisa que você precisa lembrar é que cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0, substitui, acabou. Então, uma questão difícil, mas que você faz rápido. Então, adivinha o que é que você faz? Você faz. Você faz e corre pro abraço. 800 mais logo ali. Beleza? Então, uma questão dessa é padrão. Por diversas vezes já caiu no Enem. E você vai começar seu pensamento assim. Ok? Vamos lá. Próxima questão. Diz o seguinte, ó. Com base nos valores considerados pelo organizador da competição, a quantidade mínima
de dardos que devem ser disponibilizados em uma rodada para tornar o jogo mais atrativo. Então ele quer saber a quantidade mínima de dardos, tá? Só que preste atenção, somente lendo o comando dá para resolver? Não dá para resolver, ou seja, a gente tem que encontrar mais informações para encorpar nosso raciocínio e conseguir responder por consequência, tá? Vamos lá, o que é que diz o restante da questão? Ó? O organizador de uma competição de lançamento de dardos pretende tornar o campeonato mais competitivo. Pelas regras atuais da competição, numa rodada, o lançador lança 3 dardos e pontua caso acerte pelo menos, ó. Preste atenção nessa palavrinha, ó. Pelo menos. Quando ele falar essa palavrinha, pelo menos, já coloque aí no seu HD. Isso aqui, ó, é um caso, e você vai perceber que é de probabilidade. A probabilidade chamada probabilidade de calcular um evento complementar. Probabilidade de um evento complementar. Somente com essa palavra aqui, ó, pelo menos, você já dá para perceber. E quando falar pelo menos, você já sabe que é probabilidade de um evento complementar, você vai usar uma técnica para resolver essa questão, tá? Mas vamos lá. Caso acerte pelo menos um deles no alvo. O organizador considera que, em média, os jogadores têm em cada lançamento, ó, meio de probabilidade de acertar um dardo no alvo. Então, ó, a probabilidade de acertar, ó, vou chamar assim, ó, P de A, é o quê? Meio. A probabilidade de errar, eu vou chamar assim, ó, ativo. Vai ser o quê? Meio também. Só que esse outro meio eu vou escrever assim, ó, 1 menos meio. Então, qual a probabilidade de a pessoa acertar algo? X. Qual a probabilidade dele errar? 1 menos X. Então, o detalhe vai ser esse. Tá? Probabilidade de um evento complementar, você vai pensar, eu tiro o que eu não quero. Se eu tiro o que eu não quero, sobra o que eu quero. Muito bem, o detalhe é esse. Se eu tiro o que eu não quero, vai sobrar o que eu quero. Acabou. Tá? Um meio de probabilidade de acertar um dardo no alvo. A fim de tornar o jogo mais atrativo, planeja modificar as regras de modo que a probabilidade de um jogador pontuar em uma rodada seja o quê? Ó? Igual ou superior a 9 décimos. Para isso, decide aumentar a quantidade de dardos a serem lançados em cada rodada. Primeiro, ele lança 3. Só que ele quer que a probabilidade seja maior ou igual que 1 meio, sendo que a probabilidade dele acertar pelo menos 1 é de 50%, né? Que é esse meio. Então, ele não vai querer 3 dados, ele vai querer aumentar 4, 5, por aí vai. Para isso, decide aumentar a quantidade de dados a serem lançados em cada rodada. Com base nos valores considerados pelo organizador da competição, a quantidade mínima de dardos que devem ser disponibilizados em uma rodada para tornar o jogo mais atrativo é... Preste atenção, qual é o pior dos casos? Quando ele joga todos os dados e erra todos. Só que existe o princípio multiplicativo, que a probabilidade de errar não é de meio. Para ele errar os 2 primeiros, meio vezes meio. Para ele errar os 3, meio vezes meio vezes meio. Então, qual é a ideia? Tem quantos dardos para serem jogados? Não sei. Então, qual a probabilidade que ele erre todos eles? Vai ser meio vezes meio vezes meio vezes meio, n vezes. Então, a probabilidade do que eu não quero que aconteça vai ser o quê? 1 menos meio vezes meio vezes meio vezes meio vezes, ó, reticências, meio. Só que tem quantas vezes, ó? N vezes. Tá? Então, para eu escrever isso aqui de uma forma melhor, eu posso colocar, ó, não é meio vezes meio vezes meio, N vezes? Isso aqui vai ser meio
elevado a n. Certo? Então, eu estou tirando o que eu não quero. Isso aqui tem que ser o quê? Maior que quem? Maior ou igual, né? Porque ele fala igual ou superior, que quem? 9 décimos. E o detalhe vai ser só resolver essa questão. Porque quando eu descobrir o valor de n, eu encontro a quantidade mínima de dados. Tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, eu posso trocar esse 1 de lado, né? Concordo aqui, ó. Se eu trocar esse 1 de lado, vai ficar menos 1. Tá? 9 décimos menos 1, concorda que dá menos 1 décimo? Ó. Então, beleza? Já estou arrumando a equação, já estou resolvendo. O que é que eu faço agora? Está negativo, né? Eu vou multiplicar essa equação toda por menos 1. Só que detalhe, isso aqui não é uma equação. Isso aqui é uma inequação. Se eu multiplico por menos 1, isso aqui fica positivo, isso aqui fica positivo, e eu inverto o sinal da desigualdade. Tá? Agora eu posso calcular quanto é meio elevado a n, fica 1 elevado a n dividido por 2 elevado a n. E 1 elevado a n dá 1. Opa, já deu uma melhorada sistemática nisso aqui. Tá? O que é que eu faço aqui agora? Agora eu faço o famoso cruz credo. Só que para eu fazer o cruz credo, ó, tem que multiplicar. E ó, é sempre nessa ordem. 1 vezes 10, 10. Menor que 2 elevado a n vezes 1, dá 2 elevado a n. Para ficar mais organizado, eu vou inverter aqui, ó, vai ficar 2 elevado a n, tem que ser maior ou igual que 10. E agora você substitui valores. Se o n for 1, 2 elevado a 1 é igual a 2. É maior ou igual que 10? Não. Se o n for igual a 2, 2 ao quadrado fica igual a quanto? A 4. É maior que 10? Não. Se n for igual a 3, 2 ao cubo dá quanto? Dá 8. E 8 é maior ou igual que 10? Não. Se o n for igual a 4, quanto é 2 elevado a quarta? Ó, 16. É maior ou igual que 10? Sim. Então, qual é a quantidade mínima de dardos? Ó? 4. A resposta correta é a letra B. Então, a priori, uma questão que seria difícil de se calcular. Por quê? Porque ele usa essa palavrinha aqui, ó, pelo menos. Pelo menos significa que ele pode acertar 1, pode acertar 2, pode acertar 3, pode acertar os 4. Só que preste atenção. Se ele acertar um só, qual foi dos 4 que ele acertou? O primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto lançamento? Então, a ideia de quando a questão fala pelo menos é tire o que você não quer. Quando você tira o que você não quer, sobra o que você quer. Acabou. É esse o grande porém dessa questão. Beleza? Próxima questão. Diz o seguinte, ó. O modelo escolhido deve ser o... Então, vamos lá. Não dá para resolver somente lendo o comando. A gente tem que encontrar as demais informações. Uma loja comercializa 5 modelos de caixa d'água. 1, 2, 3, 4 e 5. Todos em formato de cilindro reto de base circular. Os modelos 2, 3, 4 e 5 têm as especificações de suas dimensões dadas em relação às dimensões do modelo 1, cuja profundidade é P e a área da base é ó, AB, como segue. Então, já vou escrever isso aqui. Que é o volume do modelo 1, vai ser a área da base vezes a altura, só que a altura ele está chamando de profundidade. Tá? A área da base é a área de um cilindro, ou seja, π vezes o raio ao quadrado vezes a profundidade. Tá? Como segue? Ó, modelo 2 tem o dobro da profundidade e a metade da área da base do modelo 1. E por aí vai. Continuando, ó. Uma pessoa pretende comprar nessa loja o modelo de caixa d'água que ofereça a maior capacidade volumétrica. Então, o modelo escolhido deve ser qual? Então, vamos lá. Agora a gente tem que fazer conta, realmente, com os outros modelos. Tem algumas maneiras de fazer essa questão. Uma das maneiras é você atribuindo valores. Por exemplo, você pode dizer que a profundidade é de 10 e o raio é de 10? Pode, não tem problema nenhum.
Tá? Inclusive, é uma dica para vocês fazerem essa questão, para não fazer algo tão algébrico. A gente vai fazer algébrico para treinar, mas você poderia substituir valores sem problema nenhum. Tá? Vamos lá. Volume da caixa d'água tipo 2, né? Caixa d'água não, né? Esse cilindro aqui reto. Vai ser o quê? Ó? O que é que ele tem? Ó? O dobro da profundidade, ou seja, não vai ser P. Vai ser o quê? 2P. E a metade da área da base do modelo 1. Metade da área da base. A área da base é esse π vezes r ao quadrado. A metade significa que é π vezes r ao quadrado dividido por 2. Vezes quem? 2P. Opa! Pode cancelar esse 2 com esse 2, vai ficar o quê? π vezes r ao quadrado vezes P. Opa! Os volumes são os mesmos. Então, não é essa. Vamos lá. Modelo 3, ó. V. 3. O dobro da profundidade. De novo, a profundidade vai continuar sendo 2P. Só que agora é a metade do raio da base. Então, ó. Quem é o raio da base inicial é R. Só que essa é a metade do raio. Ou seja, vai ser R sobre 2. Então, quem vai ser a área dessa daqui, ó? Vai ser π vezes o raio, que é a metade, r sobre 2 ao quadrado, vezes a profundidade, que é o quê? É o dobro dessa daqui. Seja vezes 2P. R sobre 2 ao quadrado é r sobre 2 vezes r sobre 2, que fica r quadrado sobre 4. Dá para simplificar aqui, né? Esse 2 por 2 fica 1. E esse 4 por 2 fica 2. Vai ficar o quê? π vezes r quadrado vezes p dividido por 2. Então, também não é essa tipo 3 aqui. Vamos para tipo 4. V4. O que é que tem na V4? Metade da profundidade e dobro da área da base. A área da base é π vezes r ao quadrado. O dobro vai ser o quê? 2 vezes π vezes r quadrado. E o quê? Ó, metade da profundidade. A profundidade é o quê? P. Só que a metade é P sobre 2. Tá? O que a gente pode fazer? Corta esse 2. Com esse 2 vai sobrar o quê? π vezes r quadrado vezes P. Também não é porque é igual ao volume 1 aqui. Aí você vai dizer, poxa, não é o 2, porque é igual a 1. Não é o 3, porque é metade do 1. Não é o 4, porque é igual a 1. Só vai sobrar o 5. Pergunta, você precisava calcular o volume desse modelo 5 aqui na hora da prova? Não. Por quê? Porque você já calculou 4 e viu que eram menores ou iguais. Então já marcaria a letra E. Mas vamos fazer aqui só para ter certeza. Ó. O volume 5. Ó, metade da profundidade e dobro do raio da base. Então, quem é a área da base? π vezes o raio ao quadrado. Só que é o dobro do raio. Ou seja, o raio não vai ser mais R, vai ser 2R ao quadrado vezes o quê? Ó? Metade da profundidade. A profundidade é P. E a metade é P sobre 2. Quem é 2R ao quadrado? É 2R vezes 2R, que vai ficar 4R ao quadrado. De novo, dá para simplificar. Ó. Esse 2 por 2 dá 1. Esse 4 por 2 dá 2. Vai sobrar o quê? Ó. Esse 2 eu posso colocar aqui na frente. Vai ser 2 vezes π vezes R ao quadrado vezes P. Pronto. É o maior. Porque ó, é o volume desse 1 aqui, ó, que é π vezes R ao quadrado vezes P, vezes 2. Resposta correta, a letra E. Então, dá para perceber que essa aqui é uma questão difícil. Por quê? Porque você tem que relacionar muito detalhezinho. E pelo fato de você relacionar muito detalhezinho, ó, dobra o raio, profundidade fica pela metade, profundidade dobra. Isso aqui para você errar é muito simples. E também, volume em especial é um assunto que está mais no ensino médio. Você vê no ensino fundamental, sim. Mas questões assim, com esse tipo de contexto, é de ensino médio. E como para você errar é muito simples, porque tem muito detalhezinho,
você com certeza faz uma questão dessa depois, tá? Vamos lá, próxima questão, ó, que diz o seguinte: para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida do raio da base, ó, a pergunta da questão, o raio da base, ó, em centímetro igual a... Então, a pergunta é quanto é que mede o raio da base, tá? E em centímetro. Só que a gente precisa de mais informações, tá? Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular reto com as medidas de diâmetro da base e da altura iguais a 8 e 10, respectivamente, como apresenta a figura, tá? Devido ao aumento do preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor no mesmo formato de cone circular reto com altura de 10 centímetros. Tá? Detalhe, o que significa um volume ser 19% menor? Significa que ele saiu de 100% e diminuiu 19%. Se ele diminuiu 19%, ele foi para quanto? Para 81%, tá? Então é interessante que você saiba esses detalhes, como naquela, aumentou 10%, ou seja, saiu de 100 para 110. Diminuiu 10%, saiu de 100 para quanto? Para 90. Então é muito interessante que você tenha esse feeling, tá? Então, ó, no mesmo formato de cone circular reto com altura de 10 centímetros. Para isso, a empresa produzirá novos chocolates com medida do raio da base em centímetro igual a... Então, vamos lá. Primeiro, esse volume aqui vai diminuir 19%, ou seja, vai ser 81%. 81% vezes o seu volume. Como é que a gente calcula o volume de um cone? Área da base, que é π vezes o raio ao quadrado, dividido por 3 vezes a altura, tá? Área da base vezes a altura dividido por 3, tá? E quando diminui esse volume, vai ter que ser igual ao novo volume, tá? Que nesse novo volume, a altura é a mesma, entretanto, o raio que vai mudar, certo? Então, vamos lá. Esse 81% eu já posso colocar 81 sobre 100, tá? Esse π, a questão não mandou considerar como sendo 3, então eu vou colocar o próprio π. O raio, a questão não deu, mas deu o diâmetro, que é 8. Ou seja, se o diâmetro é 8, o raio vai ser o quê? 4 ao quadrado dividido por quanto? Por 3, vezes quem? H. Quem é H? 10. E isso aqui tem que ser igual ao volume do novo chocolate, que é o quê? De novo, um cone. Como é que se calcula o volume de um cone? Π vezes o raio eu não sei, porque a questão quer saber. Eu vou mudar aqui só desse Rzão para Rzinho ao quadrado, dividido por quem? Por 3 vezes a altura. Entretanto, a altura a questão quer manter para 10. Beleza? Agora, uma equação que a gente pode cortar um bocado de coisa de um lado com do outro lado. O que é que a gente pode cortar aqui de cara? Esse π com esse π, esse 3 com esse 3, esse 10 com esse 10. Meio caminho andado. Agora a gente começa a resolver. 81 sobre 100 eu vou repetir. Vezes 4 ao quadrado dá 16. Igual a quem? A R ao quadrado. Tá? 81 vezes 16 você já pode colocar, 1.296 igual a quem? A R ao quadrado. O que significa dividir por 100? Significa correr a vírgula 2 vezes para a esquerda. Então vai ficar 12,96 igual a quem? A R ao quadrado. Só que a questão quer saber a medida do raio. Como é que a gente calcula o raio? Jogando a raiz quadrada, porque isso aqui é uma equação no segundo grau. E raiz quadrada de 12,96 é a mesma coisa que 3,6, que é a mesma coisa de 3,60.
Resposta correta, a letra C. Então, uma questão que tem, de novo, uma igualdade entre duas equações, entretanto, para você errar uma questão dessa, é daqui para ali. Primeiro que vai ter que simplificar muita coisa, prestar atenção nos detalhes, lembrar da fórmula, ou seja, uma questão dessa você deixa para fazer depois, tá? E a última questão de hoje, que você já bate o olho, ó, função quadrática. Função quadrática você também vê aonde? No ensino fundamental, mas você aprimora mesmo aonde? No ensino médio. Ou seja, faz de primeiro ou faz depois? Faz depois, tá? O saque desse atleta foi invalidado. O comando é esse. Só que não dá para resolver, ou seja, vamos encontrar mais informações, tá? O que é que diz a questão, ó? Em um jogo de voleibol, um saque é invalidado se a bola atingir o teto do ginásio onde ocorre o jogo. Um jogador de uma equipe tem um saque que atinge uma grande altura. Seu recorde foi quando a batida do saque se iniciou a uma altura, ó, de 1,5 metros do piso da quadra. E a trajetória da bola foi descrita por essa parábola. Já vou escrever aqui, só que eu vou escrever de uma outra maneira. Ó. Presta atenção. Y, ele não colocou menos x quadrado sobre 6? Eu vou colocar ó, menos 1/6 de x quadrado. Tiago, por que você fez isso? Para você perceber claramente quem é o A. Quem é o A? O cara que fica do lado do x ao quadrado, tá? Ó, menos 7x sobre 3. Vou dar uma mudadinha aqui, ó. Menos 7/3 de x. Mais quem? 12. E por que eu fiz isso? Para você perceber claramente quem é o A, quem é o B e quem é o C, ok? Vamos lá. Em que y representa a altura da bola em relação ao eixo x, que é o das abscissas, que está localizado a 1,5 metro do piso da quadra, como ilustra na figura. Suponha que em todas as partidas, algum saque desse jogador atinja a mesma altura do seu recorde. A equipe desse jogador participou de um torneio de voleibol no qual jogou 5 partidas. Cada uma delas em um ginásio diferente. As alturas dos tetos desses ginásios em relação aos pisos das quadras são, ó, ginásio 1, 17 metros, até o ginásio 5, que é de 40 metros. O saque desse atleta foi invalidado quando a altura máxima passar desses valores, ou passar desses valores, obviamente, tá? Ele vai atingir uma altura máxima, a altura máxima está aqui. Entretanto, se, por exemplo, a altura máxima for de 20 metros e o ginásio tiver 17 metros, vai acontecer o quê? Vai passar. E vai acontecer o quê? Que o saque dele vai ser invalidado. E como ele quer saber de altura máxima e formato de uma parábola, isso aqui é uma questão que envolve o quê? O vértice de uma parábola. E ele quer saber ó, a altura máxima. Se é a altura máxima, ele quer saber o valor do y do vértice. E como é que a gente calcula o y do vértice? Por uma fórmula, que é menos delta dividido por 4a. Ó, quem é delta? Ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por quem? Por 4a. Tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Vai ficar o quê, ó? Menos, quem é o b, ó? Que é b ao quadrado, menos 7/3 ao quadrado, ó. Menos 7/3 ao quadrado, menos 4 vezes a, quem é a? Menos 1/6, vezes quem? Vezes c. Quem é o c? O 12. Vezes 12, dividido por, dividido por 4 vezes a. Quem é a? Menos 1/6. Lembrando que aqui está multiplicando, ó. Aqui está multiplicando e aqui está multiplicando. Tá? Então é só fazer essa continha. Que obviamente no final eu não quero saber só a altura máxima. Quero saber a que altura chegou. E como ele parte de 1,5 metro, eu vou ter que somar
mais 1,5 aqui, tá? Vamos lá. Primeiro, dá para perceber que esse menos daqui de cima com esse menos daqui de baixo pode ir embora, né? Então, ó, já pode deixar ele aqui, ó, positivo, tá? Agora é só fazer a continha. Menos 7 terços ao quadrado fica menos 7 terços vezes menos 7 terços. Menos vezes menos dá mais, né? E 7 vezes 7, 49. E 3 vezes 3 dá 9. Ó, menos vezes menos, mais. Só fazer essa continha, ó. 4 vezes 1, 4. Vezes 12, 48. Sobre 6 dá 8, ou seja, mais 8. Tudo isso dividido, ó, 4 vezes 1 sexto dá 4 sextos. 4 sextos. Lembrando que aquele negativo com o negativo daqui de cima ficou positivo, tá? E 4 sextos dá para simplificar. Fica o quê? 2 terços. Então, dividido por quem? 2 terços. O que é que a gente faz agora? Ó? Pega esse 9, multiplica por 8. 9 vezes 8 dá 72. E 72 mais 49 dá 121 sobre 9. Dividido por quem? Por 2 terços. Como é que a gente divide frações? Repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. O que a gente pode fazer? Simplificar, ó, 9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. 121 vezes 1 dá 121. 3 vezes 2 dá 6. Ou seja, vai ser 121 sextos mais 1 quinto. Só que presta atenção, ó. Eu não vou trabalhar com 121, não. Pensa se fosse 120. Quanto é 120 dividido por 6? Dá 20. Ou seja, esse número daqui é um pouco maior que 20. Mas vamos considerar como sendo 20, tá? E 20 mais 1,5 dá 21,5. Entretanto, a altura vai ser um pouco maior que 21,5. Daí, o saque vai ser invalidado no ginásio 1? Vai, porque é 17. No ginásio 2? Vai, porque é 18. No ginásio 3? Vai, porque é 19. No ginásio 4? Também vai, porque é 21. Só não vai ser invalidado aonde? No ginásio 5. E a pergunta, ó, quer saber em qual foi invalidado? Resposta correta, a letra D. Beleza? Mais uma questão que você é uma aplicação direta de fórmula, mas para você errar também são alguns detalhes, tá? Entretanto, o raciocínio dela é bem simples, só envolve o vértice de uma parábola, ok? Espero que você tenha entendido. Realmente, essas questões difíceis são mais difíceis porque você precisa de conceitos que normalmente não são trabalhados no ensino fundamental, ensino médio, mas com estratégia, planejamento e técnica na hora da prova você vai conseguir, beleza? Até a próxima aula e vamos para cima que a gente está em busca dos 800 mais, beleza? Fui!